Assim diz a palavra do Senhor. 1 Timóteo, capítulo de número 6, verso 6. 6 e 6. Assim diz a palavra de Deus. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Minha versão é NAA, Nova Almeida Atualizada. Vamos ter uma palavra de oração? Peça a Deus, para Deus falar com você, ministrar o seu coração, ser propício a nós pecadores nessa noite. Bondoso Deus, Tu és o nosso Pai celeste, porque por causa do Teu Filho Jesus, nós fomos perdoados, justificados e redimidos pelo Teu sangue. O Senhor nos comprou com alto preço e por isso, Senhor, nós pertencemos a Ti. Somos ovelhas do Teu pastoreio. Temos necessidade de ser guiados por águas tranquilas, por pastos verdejantes. Reconhecemos, Senhor, que constantemente a nossa alma tem sede do Deus vivo. Mas também reconhecemos que constantemente queremos saciar a nossa sede em cisternas rotas. Reconhecemos que muitas vezes estamos famintos, mas queremos alimentar a nossa alma com aquilo que não é pão. Diante disso, Senhor, venha ao nosso encontro nessa noite, nos perdoando pelas nossas incredulidades e nos conduzindo, Senhor, na direção do Teu Espírito Santo, porque somente através do Teu Espírito a gente pode discernir o que de fato é o melhor para as nossas almas. Assim, Senhor, é que nessa noite nós pedimos a Tua bênção sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Usa os dois? Né? Gente, quando a gente olha para Provérbios, a gente encontra dois projetos de mulheres, dois modelos. Um é uma mulher birrenta. Ela é mexeriqueira, ela é fofoqueira, ela é confuseira, ela é maldizente, ela é infeliz, ela é birrenta, ela é mal-humorada, ela é deprimida e oprimida muitas vezes. E essa mulher, ela parece desperdiçar todas as suas energias somente para alimentar o próprio mal da sua alma. Somente para nutrir sentimentos, pensamentos, emoções que vão lhe consumindo. E aquilo é o projeto dela. Do outro lado, você tem uma mulher virtuosa, feliz. Perceba que ela é cheia de vigor, é cheia de energia, ela é empreendedora, ela tem iniciativa, ela tem projeto, ela tem liderança, ela é um instrumento extraordinário na condução do seu lar,
na condição de auxiliadora do seu marido. E esses dois projetos, eles caminham em direções opostas. Porque um é aquele que provém da bênção de Deus, da graça de Deus, e o outro é fruto dessa nossa natureza caída. Mas mais do que isso, de experiências não resolvidas, problemas não tratados, traumas não curados, que parece que faz com que aquela pessoa sabote a sua própria felicidade, que ela conspire contra si mesma com aqueles comportamentos, atitudes e pensamentos. E no texto que nós lemos aqui hoje, eu diria, só para concluir essa questão aí, eu diria que essas duas mulheres buscam a mesma coisa. Elas buscam a felicidade. Uma no caminho certo, a outra no caminho errado. E é isso que o apóstolo Paulo está abordando aqui. O tema do apóstolo Paulo aqui é, de fato, o contentamento. E aqui, lembre-se, ele está escrevendo para um pastor, que mais do que qualquer crente comum, está exposto a tentações extraordinárias. E Paulo está observando, a partir do contexto, que há pastores, naquela época já, que na realidade seriam falsos pastores, que decidiram fazer da piedade, diga-se, da religião, do evangelho, da fé, da espiritualidade, das coisas de Deus, um negócio. Eles julgam encontrar o contentamento no lucro. Então, o evangelho se tornou um meio para que ele alcance o lucro. O que seria o lucro aí? Depende do coração de cada um. A fama, o status, o poder, o dinheiro, a riqueza, né? A proeminência, o destaque. E eles dizem, a religião vai ser usada como um meio para eu alcançar isso, porque é isso que eu busco. A minha alma está infeliz, eu estou insatisfeito. Mas se eu tiver dinheiro, se eu tiver sucesso, se eu tiver fama, se eu tiver status, se eu tiver poder, se eu tiver gente em torno de mim, fazendo o que eu quero, me bajulando, eu acho que eu vou ser feliz. E aí, na busca dessa suposta felicidade, ele transforma a religião numa fonte de lucro, no meio para alcançar o fim, que é o egoísmo do seu coração. O apóstolo Paulo, então, observe aqui os versos 3, 4 e 5. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, que Paulo está dizendo aqui, é que esses falsos mestres, para começo de história, abandonaram a sã doutrina. Seguiram outro caminho. Verso 4. Esse é orgulhoso. O que é que leva alguém a abandonar a sã doutrina? Orgulho. E não entende nada. Mas tem um desejo doentio por discussões e brigas a respeito de palavras. Que está falando daqueles que também são dados ao conflito, à polêmica, à contenda, em torno de picuinhas, de questões que não têm muita relevância. É daí que nascem a inveja, a provocação, as difamações, as suspeitas, as suspeitas malignas, as polêmicas sem fim da parte de pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Contrariando esse projeto, o apóstolo Paulo vai mostrar para Timóteo de que maneira ele pode desfrutar do verdadeiro contentamento.
um caminho diferente desse que os seus contemporâneos estão seguindo, né? Olhando para aquelas duas mulheres, um caminho de virtude e não um caminho de pecado. Aqui, um caminho da palavra de Deus, não de andar na contramão da palavra de Deus. Então, o apóstolo Paulo aqui vai colocar 4 princípios para Timóteo. São 4 verdades que nós precisamos atentar para elas, porque elas vão nos ajudar exatamente a seguir o caminho da felicidade. Em primeiro lugar, primeira coisa que o apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo: se você quiser ser contente no meio de uma geração descontente, alegre-se com os tesouros eternos do Evangelho. Amém? Amém. Se você quiser ser contente numa geração marcada pelo descontentamento, busque a alegria nos tesouros eternos do Evangelho. Naquilo que está garantido e prometido segundo as promessas de Deus. Segundo as riquezas que Deus nos separou. Isso ele diz no verso 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Os comentadores dizem aqui que Paulo está usando de uma ironia. Ele rebate aquele pecado, dizendo: vocês querem fazer do Evangelho uma fonte de lucro? Pois deixa eu dizer uma coisa. O Evangelho, de fato, é uma grande fonte de lucro. Só que vocês enxergam no Evangelho uma fonte de lucro material, financeira, passageiro e temporário. Eu vejo no Evangelho uma fonte de lucro espiritual, gloriosa e eterna. Vocês entendem então que o Evangelho é uma fonte de lucro? Vocês estão certos. É interessante que ele rebate o pecado deles, dizendo que vocês estão certos, é uma fonte de lucro, mas mostrando que o sentido é oposto. Que a essência daquilo que eles buscam é diferente da própria essência do Evangelho. Então é como se ele dissesse: olha, quem se volta para o Evangelho em vez de se voltar para o materialismo do mundo, está fazendo um grande negócio, viu? Vai ter um bom retorno, não financeiro, mas espiritual. Amém. Glória a Deus. De fato, grande fonte de lucro é a piedade. Vamos partir desse princípio. A piedade é uma grande fonte de lucro. Queridos, a palavra aqui é contentamento. Desculpa, a palavra piedade aqui, ela quer dizer o quê? Uma pessoa santa. Uma pessoa consagrada. Uma pessoa dedicada a Deus. Uma pessoa piedosa. É uma pessoa santa, espiritual. Então, quando Paulo usa a palavra piedade aqui, no entanto, ele está se referindo à fé, ao Evangelho, à vida cristã, ao cristianismo em síntese, como algo piedoso. E aí ele está dizendo, de fato, a grande fonte de lucro é a piedade. Grande fonte de lucro é ser um cristão. Grande fonte de lucro é fazer parte da verdadeira igreja. Grande fonte de lucro é evidenciar a verdadeira fé. É ter Jesus como Senhor e Salvador. Seria isso o que ele quer dizer aqui por piedade. Então, o que ele está dizendo? Contrariando aqueles que desejam fazer da piedade, fazer do Evangelho, fazer da fé um meio para obter lucro, para obter felicidade e sucesso, Paulo rebate essa conduta pecaminosa dizendo que a própria piedade em si mesma é uma grande fonte de lucro. Como se ele dissesse assim, não faça do Evangelho uma fonte de lucro. O Evangelho é a própria fonte de lucro. A fonte de lucro espiritual. Você não pode fazer do Evangelho um meio para alcançar outra coisa. O Evangelho já é o supremo bem da vida da igreja.
Melhor do que o lucro financeiro é o lucro espiritual. Na piedade, há melhor lucro do que no dinheiro. Os homens ímpios que fazem o comércio do Evangelho de Cristo, como se a piedade fosse uma mercadoria, jamais compreenderam as riquezas inseridas no próprio Evangelho. Que lucro é esse que Paulo então está falando, irmãos? Por exemplo, é por causa do Evangelho que nós conhecemos Cristo e a obra da salvação. É por causa do Evangelho que provém a perfeita bem-aventurança do mundo vindouro. É por causa do Evangelho que nos tornamos herdeiros da vida eterna. É por causa do Evangelho que nos tornamos a semelhança de Cristo Jesus. É por causa do Evangelho que alcançamos o perdão dos pecados. É por causa do Evangelho que temos a certeza da vida eterna. É por causa do Evangelho que não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. É por causa do Evangelho que, por adoção, Deus fez de nós seus filhos, co-herdeiros com Cristo. É por causa do Evangelho que Deus fez cair em Cristo todas as maldições da lei e imputou em nós a justiça de Cristo, a santidade de Cristo, as bênçãos de Cristo. Amém. Glória a Deus. Então ele diz, a piedade é grande fonte de lucro. Veja, você era escrava do pecado, estava indo para o inferno. Agora você é crente, é serva do Deus vivo, tem esperança da vida eterna. Olha que lucro incomparável. O Evangelho é fonte de lucro. Seu filho poderia estar nas drogas, mas você criou ele no Evangelho. Ele é bênção para você. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Você está na igreja servindo a Deus. Você poderia estar nas portas da impiedade, servindo aos ídolos, se curvando diante de estátuas, mas você se prostra diante do Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Paulo diz, no entanto, irmãos, que não convém que a gente enxergue a piedade como uma verdadeira fonte de lucro no sentido espiritual e glorioso que estamos abordando aqui, com todas as suas promessas e bênçãos. E essa piedade seja melancólica, triste, deprimida. Eu nunca vou esquecer essa história que eu ouvi um pregador dizendo de uma mulher que estava na fila de um banco. Faz muito tempo, na época, todo mundo pagava as coisas no banco. Pensa naquela tragédia que era aquilo, né? A gente entrava de manhã, só saía de tarde. Não tinha internet para a gente fazer as coisas, era tudo no banco. E aí, queridos, tinha uma mulher lá com a cara de quem tinha morrido fazia 3 dias. E alguém olhou para aquela mulher e ficou preocupado. Disse, a senhora está doente? Ela disse, não, é porque eu sou crente. Entendeu? Para ela ser crente, ela vivia assim, com a cara acabrunhada, com cara de gente miserável, sofrida, abandonada, desprezada, porque para ela aquilo era piedade, era espiritualidade. Mas veja o que Paulo está dizendo aqui. A piedade necessariamente está acompanhada do contentamento. Do contentamento. Porque na medida em que você tem esperança nas coisas eternas, essa piedade vem acompanhada do contentamento. A palavra contentamento vem de uma palavra grega, autarqueia. Ela era muito usada por uma escola filosófica chamada de estoicos. E eles pregavam a autarqueia como um princípio de vida e levavam muito a sério. O que é que eles diziam? Você é autossuficiente e não depende de nenhuma circunstância externa para ser feliz. Você é autossuficiente em si mesmo e não precisa de nenhuma circunstância, de nada exterior a você, porque em você mesmo você encontra a autarqueia, a felicidade, o contentamento. Paulo está usando esse termo aqui, só que a autarqueia de Paulo não seria exatamente uma autarqueia, seria uma cristoqueia.
Não é? Porque a autossuficiência é eu sou suficiente em nós mesmos. Mas o que a gente pode dizer é o seguinte: o que seria o sentido aqui da autossuficiência? É que eu não preciso de nenhuma circunstância externa a mim para eu ser feliz. Por quê? Porque Cristo habita em mim. Então, em mim eu sou feliz, não por causa de mim, mas por causa daquele que vive em mim. Porque eu mesmo não vivo, é Cristo que vive em mim. Eu morri e ele vive. Então, a autossuficiência do crente é no sentido de que ele não depende se está chovendo ou se está com sol, se a geladeira está abundante ou escassa, se o carro é novo ou velho, se tem casa ou não tem, se ele está com doença ou com saúde, se ele é abandonado ou abraçado. Não, a autarquia dele não depende dessas coisas, porque ele tem Cristo nele. Ou seja, a felicidade está nele, habita nele. Cristo. Então, Paulo aqui, Cristo está dizendo que a piedade está relacionada a Cristo. Consequentemente, a piedade está marcada pelo contentamento. Não convém que você tenha um projeto de vida que seja da mulher birrenta, infeliz lá de Provérbios, mas da mulher virtuosa, cheia de energia, cheia de graça, cheia de vida. Não convém que você entre na lógica desse mundo de achar que o contentamento está nas coisas. O contentamento está em Deus. Em Deus, a nossa alma encontra todo o suprimento necessário. Você chegou aqui hoje, se você estava com fome, você foi ali. E aí você encontrou vários alimentos. E aquilo que era necessário para saciar a sua fome, o seu organismo, você encontrou. O que é que a gente precisa para saciar a alma? A gente vai buscar em todas as cisternas rotas do mundo, como diria o profeta Jeremias, mas é somente nessa fonte da água viva, que é Jesus Cristo, que a nossa alma é saciada. Queridas, por contentamento, é bem provável também que o salmista queira reiterar a promessa presente em toda a Bíblia, e sobretudo no que tange a doutrina da providência. Deus cuida de nós. E Deus, em sua providência, move todas as coisas para um bem proveitoso. Então, se Ele cuida da minha alma, se Ele me deu Jesus Cristo quando eu era ainda pecador, por que Ele não cuida das minhas necessidades básicas e elementares? E por isso o salmista, no Salmo 34, verso 10, diz assim: os filhos dos leões passam necessidade e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor, bem nenhum faltará. A ideia de contentamento é a ideia de você dizer assim: talvez eu não tenha tudo o que quero, mas eu tenho tudo o que preciso. Talvez eu não tenha aquilo que o mundo me oferece, que o meu coração às vezes ambiciona, mas tudo aquilo que é necessário, o Senhor me dá, então eu estou contente. Eu estou contente porque eu sei que, dependesse das minhas posses, eu nem viria para esse congresso, pastor. Mas olha eu aqui. Como diz a música, olha eu aqui de novo. Então, o fato é esse. É que o próprio Deus é o contentamento. Ele tem contentamento para a nossa alma, mas Ele também nos deixa contente nas suas provisões. Basta a gente ser grato. Quando a gente não é grato, Deus pode fazer tudo. O povo de Israel no deserto, não tem água, toca na rocha, agora tem água. Não tem comida, manda o maná, agora tem maná. Ah, eu quero carne, manda carne. Mas nunca está satisfeito. Vai ter alguma coisa que vai ficar fora de tom. A vida não é perfeita. E ali vai morar o quê? O pecado da maledicência, da murmuração, da inquietação, da insatisfação.
Porque nós julgamos que a nossa satisfação está nas coisas. Mas quando a gente sabe que está em Deus, é em Deus que a gente se realiza. Amém. O Senhor supre as nossas demandas e concede a cada um dos seus filhos a porção diária. Gente, quando você olhar, você leu, você lembrar do Pai Nosso, olha o que está lá. Pai Nosso que estás nos céus. Primeiro diz, Ele é nosso. Mas Ele também está no céu. Ele é um Deus que interage, mas Ele é o Todo-Poderoso. Ele é meu, mas não é só meu. Ele é nosso. Ele é comunitário. Santificado seja o teu nome. Venha o nosso reino. Seja feita a tua vontade. Essas três petições revelam a essência da piedade. Eu estou preocupado com a santidade de Deus. Eu quero que Ele governe a começar de mim, seu reino venha, e que a vontade dele seja feita em lugar da minha, de maneira tão perfeita como é no céu. Porque se assim acontecer, isso aqui também vai ser céu. Porque céu, a vontade de Deus está sendo feita. Mas olha o que ele diz. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Pão nosso. O que é o pão nosso, irmãos? É a porção da graça que se estende a todas as áreas da nossa vida. Pão nosso é comida, mas também é um alimento espiritual. O pão nosso é a comida que põe na mesa, mas também é o remédio, é o transporte. E o fato é que o Senhor cuida de tudo isso. O Senhor tem a porção diária de tudo que nós precisamos. Ele tem a graça, Ele tem a segurança. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Portanto, a razão por que a piedade com contentamento se constitui numa fonte de lucro é porque em Deus há maior riqueza e abundância de alegria do que em todo o lucro que o mundo inteiro possa nos proporcionar. Por isso que Jesus disse, do que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? O que depois de conquistar o mundo todo, você daria em troca da sua alma? Segunda verdade que eu queria destacar hoje à noite. Lembre-se que a felicidade desse mundo é transitória. Todas as vezes que você pensar ou for tentado a substituir a felicidade eterna pela felicidade desse mundo, lembre-se, a de lá é eterna. A piedade com contentamento é uma felicidade eterna. Começa aqui e vai ser planificada na glória. Amém. Mas essa que o mundo oferece, ela é transitória. Olha o que diz o verso 7. Porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar nele. O que o verso 7 está dizendo? Cuidado, você veio sem nada. Mas sem nada você vai voltar. Disse que um pastor estava fazendo lá uma cerimônia fundo de um morto. Aí chegou uma mulher e disse, o que foi que ele deixou? Querem saber o que ele tinha deixado em termos de posse. Ele disse, deixou tudo. Como assim? Deixou a biblioteca, deixou o carro, a casa, os filhos, a mulher. Deixou tudo. Não levou nada. Agora, queridos, o que o apóstolo Paulo está aqui enfatizando, nesse verso 7, é lembrando a Timóteo que ele não se agarre com aquilo que ele não pode segurar. Que ele não retenha para si aquilo que em algum momento
não será seu. Você veio sem nada e sem nada você vai voltar. Então, tudo que o mundo lhe oferecer é passageiro, é transitório. Aqui, há basicamente 4 verdades que o apóstolo Paulo quer ressaltar. Primeira verdade: se viemos a esse mundo sem nada, é porque o Senhor deseja que aprendamos a confiar e a depender dele. Jó disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu partirei. Ele disse isso quando ele perdeu tudo. Ele disse: eu vim nu. Aí o Senhor me deu um bando de coisa. Há pouco tempo eu tinha não sei quantos camelos, eu tinha não sei quantas ovelhas, eu tinha não sei quantos filhos, agora eu não tenho nada. Mas não é assim que eu vou voltar? Eu vim assim. E não é assim que eu vim voltar? Essas coisas que estavam sobre a minha posse eram coisas passageiras. Eu não as teria em algum lugar, em algum momento. Então, qual a diferença agora? Eu vim sem elas, e agora eu estou sem elas, mas eu também iria partir daqui sem elas mesmo. Eu não ia levar nada disso. Então, se eu vim sem nada, o que é que significa isso? É que sem nada eu irei, então não me agarro com nada. Segunda verdade que o apóstolo Paulo quer dizer é porque devemos nos contentar com pouco. Devemos nos contentar com pouco. Porque se nós formos buscar o muito, a gente vai ser levado pela cobiça. Terceiro, o Senhor deseja nos ensinar que nada temos que não seja fruto da provisão e da bondade dele. Você veio nu? Alguém trouxe alguma coisa aqui quando nasceu? Você não trouxe nem os cabelos nem os dentes. O Senhor deu depois. Não andava, não falava. Eu cresci na roça, sabe o que é? É que um bezerrinho, gente, nasce aqui. A vaca põe ele no mundo, aí ele cai. Ele cai, já se levanta, corta o peito da mãe, já é o suficiente. Mas uma criança, como ser humano, é muito mais dependente do que qualquer outra criatura. Nós fomos colocados no mundo, seres dependentes. Viemos sem nada. Tudo precisamos. Isso mostra que nós necessitamos de Deus. Quarto, irmãos, o Senhor deseja nos lembrar que todas as riquezas, bens, recursos, carros, casas, não são bens eternamente duráveis. Pelo contrário, são coisas passageiras de um mundo que está passando. Quando João escreve sua carta, ele diz assim: não ame o mundo, as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém. O que essa passagem está nos dizendo é exatamente o que Paulo está colocando aqui. Não ponha o foco da sua vida naquilo que é passageiro. As felicidades, as promessas que o mundo lhe oferece, é tudo transitório. Mas a felicidade que Deus propõe é eterna. Amém. Terceira verdade que eu queria destacar: aprenda a ser grato pelas pequenas coisas. Aleluia. As pequenas provisões. Já viu que quando algo grande acontece, a gente quer dar um culto de ação de graça? Olha, a bênção é muito grande. Eu tenho que agradecer.
Não deixe para agradecer quando a bênção for muito grande. Agradeça porque o Deus é muito grande. Agradeça pelas pequenas provisões. Valorize os pequenos começos. Olha o verso 8. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Contentes no pouco. Quem não é contente no pouco, mesmo que tenha o muito, vai continuar descontente. Porque essa é uma questão do espírito. Não é uma questão que está aqui nas circunstâncias externas. É uma questão da alma. Ah, gente, como é nobre a gratidão. E eu quero dizer para vocês que gratidão é uma coisa que a gente cultiva. Você não pense que aquelas duas mulheres de provérbio que eu falei, elas vêm assim, surgem do nada. É a construção, é a vigilância, é o cuidado, é o discernimento, é a observância, é o autoconhecimento. De dizer, poxa, eu não posso fazer isso, eu preciso agradecer por isso. O mundo nunca vai ser perfeito, as coisas nunca serão como eu quero, mas eu vou agradecer aqui pelas pequenas coisas. E o Senhor disse, olha, você tem com que se vestir, você tem o que comer, você tem a manutenção, você tem o pão do seu dia. Então, esteja contente. Contente. Ah, mas não. Esteja contente. Contente. O apóstolo deseja aqui nos instruir que o verdadeiro contentamento não pode ser condicionado à quantidade de bens ou ao dinheiro que adquirimos. Não devemos esperar obter o luxo e a superabundância para ficarmos contentes. Se temos recebido do Senhor o sustento e a vestimenta, estejamos contentes. É um erro, meus irmãos, um cristão pensar que o supérfluo e o luxo são indispensáveis à sua felicidade. O segredo do contentamento não repousa somente. O segredo do contentamento repousa somente em Deus. Amém. Quem aprende a estar contente com pouco, nunca sentirá falta de coisa alguma. Uma vez eu estava recitando o Salmo 23 para um colega. Estava com ele e soltei o Salmo 23. Aí eu disse, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí ele me disse uma coisa, o Senhor é o meu pastor, ainda que tudo me falte. Porque esse é o sentido da frase. O texto está dizendo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não é, o Senhor é meu pastor e eu tenho carro, casa, dinheiro, saúde. O Senhor é meu pastor e ainda que eu não tenha tudo isso, nada me faltará. Eu não sentirei falta de nada, porque o Senhor, como meu pastor, supre-me de tal maneira que eu não tenho falta nem das coisas que faltam. Eu não sinto falta nem das coisas que faltam, porque o Senhor me supre. Então, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Estarei contente, estarei satisfeito. Por quê? Porque Ele é o meu pastor. Então, queridos, quem aprende a estar contente com pouco, não tem falta de coisa alguma. Por outro lado, o apóstolo Paulo, irmãos, não está dizendo que a possessão de muitos bens e até mesmo das riquezas implica necessariamente numa coisa condenável. Eu só tinha um relógio. Apesar de ter 2 braços, mas eu só tinha um relógio, porque normalmente ninguém usa 2 relógios, né? Aí quando foi agora, meu aniversário foi semana passada, aí me deram esse relógio. Então, poxa, eu tenho 2 braços, eu só uso um, e agora eu tenho 2.
Mas não é pecado ter mais de um relógio. O problema é que eu tenha um relógio e fique extremamente ansioso para comprar um outro, porque eu vi no shopping. E aí eu vou e estouro o cartão para comprar o relógio. Você está entendendo? É disso que o apóstolo Paulo está dizendo. Esteja satisfeito com o pouco. Não julgue que você precisa de algo mais para ser feliz. Se Deus te der muito, amém. Mas antes de tudo, entenda. Esteja contente com o pouco, porque você vai dar um recado para a sua alma. O meu contentamento não depende da quantidade de bens. O meu contentamento está no Deus de todas as coisas. Então, Paulo não é a favor do ascetismo, da austeridade. Paulo apenas era contra o materialismo, era contra a ostentação, era contra o materialismo, contra o desperdício. O que Paulo defendia era uma vida simples, porém com contentamento. Amém? Amém. Quarta e última questão. Você quer a felicidade? Guarde o seu coração da sedução do materialismo. Depois de dizer, esteja contente com pouco, tendo que vestir, tendo com que se manter, esteja contente, ele agora vai dizer, guarde o seu coração da sedução do materialismo. Versos 9 e 10. Mas os que querem ficar ricos, essa é a principal sedução do materialismo, ficar rico. Cai em tentação, em armadilhas, em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Veja isso aí, viu? Não é o dinheiro, não, que é a raiz de todos os males. Dinheiro é bênção. Não é o dinheiro que é o mal. O mal é o coração. Quando ele se apega ao dinheiro. Quando ele estabelece uma aliança com o dinheiro, uma dependência. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Observe que Paulo se dirige agora àqueles que, apesar de pobres, desejam ficar ricos. E que ficam inquietos com suas pequenas posses. Só a partir do verso 17, aliás, é que Paulo vai se dirigir aos ricos. Diga aos ricos desse mundo, para que eles tenham cuidado. Mas, por enquanto, Paulo está se dirigindo a uma plateia que não é constituída de ricos, mas de pessoas normalmente pobres. E ele vai dizer, sabe o quê? Que a avareza é um mal tão terrível que ele pega o rico e o pobre. Você está entendendo? Sabe qual é a diferença entre um rico avarento e um pobre avarento? É que o rico ama o dinheiro que tem e o pobre ama o dinheiro que ele gostaria de ter. Mas são idólatras. Ambos amam o dinheiro. Ah, se eu tivesse dinheiro. Já viu? Eu ia fazer isso, aquilo. Então, queridos, depois de exortar aqui Timóteo a viver contente com o pouco, a lançar fora toda ansiedade, seja pelas coisas supérfluas, seja pelas riquezas, o apóstolo passa agora a listar alguns perigos que normalmente acompanham os que julgam encontrar nas coisas terrenas o verdadeiro contentamento da sua alma. Primeiro perigo, Paulo está dizendo para aqueles que
são seduzidos pelo materialismo, ou seja, que querem ficar ricos. Primeiro perigo, eles caem em tentação. Ele diz isso. Se querem ficar ricos, caem em tentação. Queridos, o que o Paulo está dizendo aqui é que as riquezas não são em si motivo de tentação. O problema é quando colocamos nossos corações nessas coisas, nos apegamos a elas e elas se tornam para nós um ídolo do coração. Até mesmo uma pessoa pobre que ansiosamente deseja riqueza e atribui ao dinheiro o segredo da sua felicidade, comete esse pecado. Portanto, Paulo está dizendo que quer ficar rico, é tentado. É tentado a entrar em negócios ilícitos. É tentado a viver na jogatina. Você já viu o que está acontecendo agora com essas bets? Talvez as mulheres aqui com essa... Não seja uma tentação para você, mas tem muitos homens, muitos jovens, que estão se desgraçando nessas bets. Eu conheci 3 casos em gabinetes de gente que pegou o dinheiro da indenização, jogou todinho nas bets. Essas apostas de jogos. De gente que perdeu a família, que destruiu o casamento, que perdeu o emprego, que sujou o nome. E por que essa pessoa caiu nessa tentação? Porque não se contentava com o salário, com pouco. Queria mais. Você já viu quando o prêmio da loteria esportiva, da loteria da Caixa, da lotérica acumula? Se disser, o prêmio é 10 milhões, aí a fila é um pouquinho. É 100 milhões, a fila cresce. Agora é aquela do final de ano, que dá 500 milhões. Passou de 500 milhões no ano passado. Aí a fila dobra o quarteirão. Porque quanto maior o prêmio, maior a ganância. Maior o desejo de ganhar. Maior o desejo de ficar rico. Paulo está falando disso. O amor ao dinheiro, o desejo de ficar rico, leva as pessoas a caírem em muitas tentações. A segunda coisa, ele diz que leva pessoas a caírem em muitas armadilhas. Conduz a própria alma à escravidão. O amor ao dinheiro, aos prazeres, ao mundo, tudo isso representa um cativeiro de Satanás. Paulo alerta quanto ao problema do amor ou da cobiça ao dinheiro, dizendo que tal pessoa será alvo de inúmeros males. A avidez por lucro, prestígio, poder, fama, prazer, se constitui numa armadilha, que naturalmente levará a outros males incontáveis. Fraudes, falsidade, perjúrio, impostura, extorsão, crueldade, corrupção, contendas, ódio, envenenamentos, homicídios, toda sorte de crimes. Quem nunca viu famílias divididas por causa de uma herança? Quem nunca viu pessoas se degladiando por causa do lugar na empresa, atrás do poder dentro da igreja, e principalmente quando envolve dinheiro? Seja como for, queridos, nós precisamos correr dessas coisas. Terceiro, caem muitos desejos insensatos e nocivos. O que Paulo está dizendo aqui, quando as pessoas estão amando as coisas desse mundo, o dinheiro desse mundo, os prazeres desse mundo, elas perdem o discernimento. Se tornam completamente insensatas, irracionais, totalmente nocivas, perigosas. Quarto, muitos afundam-se na ruína e perdição. Destroem a própria vida e a própria alma. O reformador João Calvino diz o seguinte: todos quanto violentamente
desejam ficar ricos, são arrebatados por sua própria impetuosidade. A ganância se torna um instrumento de autodestruição. Quinto perigo, se desviaram da fé. Quem nunca viu isso? A pessoa começou a prosperar na vida e abandonou a igreja. Não tem mais tempo para o culto, para o ministério, para nada nem para ninguém. Um cristão que se deixa seduzir pelo brilho da prata ou do ouro, logo terá sua visão espiritual ofuscada. Quem não se lembra de Acã? Quando as barras de ouro brilharam diante dos seus olhos, ele perdeu a visão das coisas do céu, das promessas de Deus. Seus olhos, uma vez enfeitiçados pelo brilho reluzente dessas coisas da terra, já não conseguirá enxergar o brilho celeste das riquezas do porvir, porque elas estão ocultas em Cristo, e fora de Cristo ninguém pode enxergá-las. O significado de se desviaram é que a avareza é um pecado tão ameaçador que arranca as pessoas das convicções mais inabaláveis. Dele procede, dentre outros males, o mal da apostasia. A avareza tem o poder de gradualmente degenerar a fé, até que as pessoas são levadas a uma condição de trevas e completo abandono dos valores do cristianismo. Ouça isso. Por que é que a pessoa que ama o dinheiro, as riquezas, o mundo, elas abandonam a fé, se desviam da fé? Porque a fé está centrada em Deus. A avareza tem outro Deus, Mamon. Serve ao Deus Mamon. Sexto perigo e último, atormentam suas almas com muitas dores. Aí você chega lá no final da história e pergunta para ela: rapaz, por que você seguiu todo esse caminho? Eu estava buscando a felicidade. Olha o que é que ela colheu: tormento, dores. Essas dores, elas são principalmente decorrentes de uma consciência inquieta, uma consciência perturbada, que age como um chicote a açoitar a alma dia e noite. Essas dores são também decorrentes da falta de paz e esperança. Esses dias eu ouvi o depoimento de um homem ateu. Ele disse: eu não creio em Deus, eu não creio em nada, mas é muito ruim viver assim. Eu queria ser que nem vocês. Eu queria ter esperança. E aquele homem todo domingo vai na igreja, mas ele não consegue crer no Evangelho. Como é que você explica isso? O fato, queridas, é que essas pessoas, quando chega na hora da morte, do sofrimento, da dor, elas não têm com o que se agarrar. Ouvi um depoimento de uma escritora de renome, ateia. Na hora da morte ela disse: eu não creio em Deus, mas eu sei que ele é necessário. A minha alma precisa dele. Essas dores são todas as consequências das leis que ele precisou quebrar. Essas dores são as consequências de todos os males que ele precisou praticar, das pessoas que ele precisou usar e descartar, dos valores que ele precisou negociar
do sangue que muitas vezes ele precisou derramar, dos atos de corrupção que precisou praticar, tudo por causa do lucro, tudo porque ele julgava encontrar no lucro a felicidade. Assim sendo, nós precisamos sair daqui hoje à noite, fazendo dessas questões aqui uma oração. Amém. Senhor, eu estou diante de um mundo descontente. O tema de vocês poderia ser naturalmente a mesma coisa, não ia mudar nada se vocês tivessem colocado o seguinte: exercendo contentamento numa sociedade de consumo. Por quê? Uma sociedade de consumo é uma sociedade de descontentamento. Uma sociedade de consumo, as pessoas consomem coisas pensando que vão encontrar contentamento. Mas uma sociedade de consumo é uma sociedade do descartável. Pode olhar. Um dos grandes problemas das grandes cidades é o que fazer com o lixo. Porque na medida que as pessoas consomem muito, tem muito lixo. Na busca do contentamento, as pessoas estão dispostas a consumir qualquer coisa. E pelo meio do caminho elas vão deixando o lixo. Elas vão descartando pessoas, vão descartando gente, vão descartando a própria vida. Tudo é usável, tudo é utilitário. Então, numa sociedade de consumo, as pessoas estão sempre atrás de uma nova experiência, de consumir um novo cardápio, um novo produto, um novo celular, um novo carro, uma nova roupa, uma nova casa, uma nova viagem, um novo relacionamento. Tudo é um consumo. E as pessoas consomem pessoas, usam pessoas, e elas consomem a própria vida. Quando você vê alguém destruindo a vida com drogas, ela não está simplesmente consumindo a droga, ela está consumindo a própria vida. Ela está destruindo a própria vida. E o quê? Por que ela faz isso? Porque ela busca o contentamento. O que estamos dizendo hoje à noite é que numa sociedade de descontentamento, uma sociedade do consumo, do descartável, de novas experiências, nós aprendemos que a nossa alegria está nas coisas eternas. Amém. Numa sociedade do descartável, do utilitário, em que todo mundo consome alguma coisa e aos poucos vai se consumindo. Nós precisamos sair daqui hoje lembrando que tudo que o mundo promete, tudo que o mundo oferece é passageiro, é transitório, derrete, desaparece, mas as promessas do Senhor permanecem para sempre. Amém. Glória a Deus. Nós precisamos sair daqui entendendo o seguinte: o segredo do contentamento está nos corações que sabem ser gratos pelas pequenas provisões. Amém. Sair daqui dizendo: Senhor, meu coração tem reclamado, eu tenho me afligido pelas coisas que eu não tenho, mas eu quero agradecer pelas poucas coisas, pelos pequenos começos, pelas pequenas provisões, porque hoje eu amanheci com vida, porque hoje eu comi, porque hoje eu bebi, porque eu cheguei aqui em paz, porque o Senhor cuida de mim, porque o Senhor cuida dos meus, porque o Senhor é a satisfação da minha alma, porque o Senhor, meu Deus, aprenda a ser grato pelas pequenas provisões. Valorize os pequenos começos, as pequenas coisas. É interessante, porque Jesus nos ensina isso. Olha, Senhor, tem aqui 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Como é que ele vai ter que comer? Ora, olha,
é tarde, a hora é avançada, o lugar é deserto. O que eu faço, Senhor? Aí alguém disse, Senhor, tem aqui um menino que tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso diante de uma grande multidão? Aí o Senhor disse, trazei. Aí ele pega aquele negócio lá insignificante, o lanche de uma criança, e ele ora. Ele disse, isso aqui é uma pequena provisão, é um pequeno começo. É a partir daqui que eu vou fazer grandes coisas acontecerem. Você é grato pelas pequenas coisas, ou você simplesmente olha, isso aqui não presta, isso aqui não serve, isso aqui não dá, isso aqui não... Eu sempre entendo o seguinte, ou você enxerga uma solução no problema, ou você enxerga um problema na solução. Saia daqui e pense nisso. Se você olha para o problema e diz, tem uma solução, ou você olha para a solução e diz assim, mas tem um problema. Aqui a solução apareceu. Aí alguém disse, mas tem um problema. Aí Jesus disse, mas vamos apresentar o Pai? Vamos valorizar os pequenos começos? Vamos ser gratos pelas pequenas coisas? Faça isso. Guarde o seu coração da sedução do mundo. E numa geração de descontentes, você vai dizer, o meu prazer está no Senhor. Amém. Deus abençoe. Amém. Amanhã tem mais. Deus abençoe.